Segundo Samuel, capítulo de número 13, vai falar assim a palavra do Senhor. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Como eu iniciei a aula falando, vamos falar sobre um assunto muito delicado a respeito da família de Davi. Nós viemos de algumas aulas atrás falando que Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus, um grande guerreiro, um grande rei, mas não foi tão grande pai assim, Davi, não é verdade? Nós sabemos que aquilo que nós plantamos, nós colhemos na terra, não é verdade? Infelizmente, Davi tinha um filho chamado Amon, e a Bíblia vai nos dizer que esse filho, então, ele tem uma irmã. Davi, ele foi um homem que teve muitas mulheres, né? Davi, ele teve muitas mulheres, muitos filhos. Eu estava vendo mais ou menos ali a faixa de uns 20 filhos Davi teve. E tudo com mulheres diferentes. E, infelizmente, a gente sabe, não só naquele tempo, mas hoje em dia, como é complicado quando você tem irmãos, né, de pais diferentes. A gente sabe que, às vezes, não dá muito certo. Às vezes, há ciúmes, né, até mesmo pelos pais tratar, às vezes, um filho melhor do que o outro. E tudo isso vai acarretando uma bagagem não muito boa na vida de um filho, não é verdade? Então, Davi, ele tinha várias mulheres, vários filhos, e chegou a um ponto que esses filhos acabaram se entrando em atrito com o outro. Aí a Bíblia vai nos dizer que Absalão tinha uma irmã que era só por parte de pai. Essa irmã era muito bonita. E Absalão, ele fica encantado com a sua irmã, ou a sua meia-irmã, né? Irmã por parte de pai. E a Bíblia vai nos dizer que ele fica tão encantado com a sua irmã que ele chega ao ponto de adoecer por esse sentimento que ele tinha por ela. Logo já entendemos que para Absalão chegar ao ponto de adoecer, era uma coisa muito fanática, né? Era uma coisa muito... Oi? Amon? Aminon, quer dizer, estou falando Amon, né? Aminon, irmãos, perdão. Ele chega a ponto de adoecer. Você já vê que é uma coisa fanática, uma coisa que né, fugiu do controle já estava numa situação crítica, a ponto dele adoecer, ficar doente pelo sentimento que ele tinha pela sua irmã. Já não é legal ele ter esse sentimento, não é verdade? Esse sentimento doentio. A gente vê várias notícias no jornal aí, o que acontece quando, eu não digo nem que isso é amor, mas uma paixão doentia, né? Quando a pessoa ela se apaixona por alguém e aquela paixão doentia que ele chega ao ponto de fazer qualquer coisa para obter aquela pessoa. Várias notícias no jornal a gente viu, né? Até agora voltou o Linha Direta aí, né? Voltou o Linha Direta e a gente vê falando também a respeito até daquela jovem Eloá, se não me engano o nome, né? Que também foi assassinada pelo ex-namorado. Então, isso eu não falo que é amor, porque é uma coisa, é uma obsessão, né? Você querer, você achar que é uma
propriedade sua, é meu e não é de mais ninguém. Se não for meu, não é de mais ninguém. Sendo que, na realidade, eu acredito que o amor, né, ele, independente do que aconteça, se caso em um relacionamento de namorados, né, porque de casado não pode acontecer isso, mas de namorado não deu certo, se você realmente ama aquela pessoa, quer o bem, não quer o mal a ponto de matar a pessoa, não é verdade? Vou matar essa pessoa porque se ela não quer nada comigo, também não vai ter nada com ninguém. Então, a Bíblia vai nos dizer que ele amava a sua irmã Tamar, ou melhor, ele tinha um sentimento muito forte a ponto de adoecer por ela. Versículo 2 diz que angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer coisa alguma. E ele lhe disse, ou melhor, e tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz, ou seja, Amnon, ele tinha um amigo que na realidade era o seu primo. A Bíblia vai nos dizer que esse Jonadab era um homem muito sagaz, era um homem que a palavra sagaz significa meio esperto, né? Astuto. O nome não é muito legal, né? Um nome sagaz assim. Preferia ser chamado de um homem sábio do que de um homem sagaz. Porque eu acredito que uma pessoa sagaz, ela para chegar no final, não importa o meio que ela toma, para ela obter o resultado final. Então, quando Amnon, ele visita, ou melhor, quando Jonadab visita o seu primo Amnon, ele vai ver que ele estava adoecendo. Tem algumas traduções que falam que ele estava até emagrecendo. Ele pergunta para ele, pô, estou vendo você cabisbaixo, você é filho do rei, tem tudo, por que você está assim, né? Versículo 4 diz assim, ó, e ele lhe disse, por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás, ou seja, não me dirás? Então disse Amnon, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab, deita-te na tua cama, finge-se doente. Quando teu pai vier visitar, dize, peço-te que minha irmã Tamar venha me dar de comer pão, pois, vendo eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Jonadab, então, orienta Amnon. Sabe o que você faz? Já que você quer tanto possuir a sua irmã, né, quer tanto se deitar com a sua irmã, faz o seguinte, então. Finge que você está doente. Quando teu pai vem te visitar, tu fala, pai, pede para Tamar, minha irmã, vir me dar de comer, vir fazer, né, um pão para mim comer. Então você vê que como era astuto, como era sagaz Jonadab, como para ele não importava os meios, mas sim o final, o resultado. Hoje em dia a gente vê isso, né, escancarado aí nas novelas, né? Hoje a gente vê, hoje em dia, isso escancarado aí no mundo, aí afora, no trabalho, pessoas que para alcançar certa posição ou para alcançar certas coisas, não importa os meios, se tiver que pisar em alguém, se tiver que mandar alguém embora, se tiver que fazer alguma coisa contra essa pessoa, ele vai fazer para obter aquilo que ele quer. Se tiver que armar ali uma situação, uma cilada, para que ele viesse obter ou se deitar com a sua irmã, ele ia fazer. Então, por um conselho errado de Jonadab,
seu primo, ele orienta Aminon, faça isso, e você vai conseguir o que você quer. Não é isso que você quer? Você está ficando doente, está triste? Não importa como você vai fazer, o importante é que você vai conseguir. O que você quer vai dar certo. Não pensando no resultado final. Nós já vemos que Aminon não era um homem temente a Deus, não era um homem que seguia os conselhos dos seus pais, ou melhor, do seu pai, porque a Bíblia vai nos dizer que, lá em Levíticos, capítulo de número 20, versículo 17, que entre irmãos não podia haver relações sexuais, que isso era contra a vontade de Deus, isso era um pecado, e essas pessoas que tivessem relação, elas iam ser expulsas da comunidade. Então, Aminon, ele era um cara que ele não se importava com a vontade de Deus, com os mandamentos, com a lei. Ao contrário, ele vai e segue o conselho do seu primo Jonadab. Versículo 6 diz assim, deitou-se, pois, a Aminon e fingiu-se doente. Vindo revisitá-lo, Aminon lhe disse, peço-te que minha irmã Tamar venha preparar 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa, vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolo diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém ele recusou a comer. Disse a Aminon, fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar, traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou, pois, Tamar o bolo que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Você já vê que já soava meio estranho, né? Porque quando Tamar, ela faz o bolo, ela vai levar até ele, ele fala, pede que todo mundo saia daqui do quarto, e você venha me servir aqui na cama que eu como da sua mão. Quando lhe oferecia para que comesse, pegou e disse-lhe, vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse, não, meu irmão, não me force, porque não se faz isso em Israel. Não faça tal loucura. Quando ela foi servir para ele o bolo, ele então, primeiramente, ele fala com ela, né? Deita-te comigo, minha irmã. Nós vamos ver que Tamar, ela apela algumas vezes para Aminon, para que isso não venha acontecer. Primeiramente, Tamar, ela vai falar para ele, não faça isso, porque isso não se faz em Israel. Isso que você quer fazer é uma loucura. Tamar, ela sabia que isso ia acarretar para ela coisas ruins, porque ela era uma moça virgem. Ela sabia que se isso acontecesse, ela provavelmente não conseguiria se casar novamente, né? Ou melhor, mais para frente. E várias outras coisas, como até mesmo uma expulsão, ou até mesmo ser apedrejado pelo povo. Porque
Versículo 13. Porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu seria como um dos loucos de Israel. Ela começa a apelar. Para onde que eu vou se isso acontece comigo? E a minha vergonha? O que eu vou falar para as pessoas? E você vai ficar como um louco de Israel, porque você está querendo abusar, né, da minha pessoa. Agora, pois, peço-te que fales ao rei. Você vê que ela chega ao ponto para que isso não venha acontecer, porque a gente vê que Tamar, ela era uma moça que ela queria fazer as coisas corretamente. Que ela poderia mesmo se entregar ali para o seu irmão e fingir que nada aconteceu. Não é verdade? Mas ela fala, não, isso não se faz em Israel, isso não se faz, ou seja, lembrando ele, você não sabe que o mandamento fala que não pode o irmão se deitar com a irmã, isso não pode acontecer, não faça isso. Eu imagino, né? Eu imagino ele primeiro chamando ela, né? Mas ela com medo da reação dele. Ele poderia tomar uma atitude. A gente está falando aqui e vamos falar a respeito de um caso de um estupro. Então você imagina como que Tamar ela estava no meio dessa situação, não é verdade? Então ela fala, ó, não faça isso. Quem faz isso são loucos, é louco que faz isso. Antes de você, melhor do que você faz, se você realmente me ama, mais ou menos isso, se você realmente me ama, se você quer, né, ter eu como esposa, porque é o pensamento dela, ela está pensando em casar. O pensamento dela, a fala dela é de uma mulher que quer casar. Se você quer isso realmente, peça ao rei, que era pai dos dois, né? Peça ao rei, eu tenho certeza que ele não vai me negar a você. Eu acredito que aqui ela estava apelando, porque Davi ele sabia que não podia irmão casar com irmã, né? A gente vê isso, como eu disse para vocês lá em Levítico 20, capítulo 20, versículo 17. Então, ela estava apelando de várias formas para que não viesse a acontecer o pior. Porque não me negarás a ti, versículo 14, porém, ele não quis dar ouvido ao que ela dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-se a deitar com ela. Mesmo ela apelando de todas as formas, Aminon ele não quis saber, porque o sentimento dele de deitar-se com ela era tão grande que ele não quis dar ouvido para o que ela estava falando. O sentimento, quando a pessoa ela está longe de Deus e o pecado bate na sua porta, a pessoa ela está tão com os ouvidos tapados que ela não consegue ouvir talvez o conselho de uma pessoa que é direcionada por Deus para te dar um conselho naquele momento. Pode vir o irmão mais estudioso, mais sábio e te dar um conselho quando você está na situação que Aminon estava, que era longe de Deus, que não estava ligando ali pelos meios que ele ia conseguir obter aquilo que ele queria. Ele só queria obter e mais nada. Então, você vai ver que ele não liga para o apelo dela, ele não liga para o que ia acontecer, ele não liga para que o que depois ia acontecer com a sua irmã. A Bíblia vai nos dizer que, para você ver como era apenas uma paixão, apenas um sentimento doentio, apenas ele estava querendo se deitar com ela por pura luxúria, por pura
vaidade, não era amor. Versículo 15 diz que depois que Aminon se deita com ela, depois que Aminon sentiu, ou melhor, depois que Aminon se deitou com ela, o versículo 15 diz assim, ó, depois Aminon sentiu por ela grande aversão, ou grande desprezo. E maior era a aversão que o sentiu por ela, que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Aminon, levanta-te e vai-te embora. Olha a situação que o cara faz com a sua irmã. Olha o que Aminon fez com a sua irmã. Olha o sentimento, olha quando o pecado ele transborda na vida de uma pessoa, o que a pessoa ela é capaz de fazer. Isso aqui, irmãos, é o começo do juízo de Deus, né? Através da família de Davi. Como eu disse, o que nós plantamos, nós colhemos. As nossas decisões, os conselhos que nós ouvimos, se nós demos ouvido para pessoas que dão conselho errado, a probabilidade de você fazer algo errado é muito grande. A probabilidade de você errar e contra a vontade de Deus é muito grande, principalmente quando a pessoa não é uma pessoa temente a Deus. Muitas das vezes nós procuramos conselhos fora, né? Porque eu acredito que se Aminon ele fosse procurar até mesmo o seu pai ou um dos anciãos, alguém que tivesse um conselho bom para dar para ele, né? Com certeza ele ia ser repreendido. E isso ia ser contra aquilo que ele queria. Porque independente, a gente vê que independente do certo ou errado, ele queria se deitasse com a sua irmã. Mas não, ele dá ouvido para o seu primo, talvez uma pessoa que tenha ali a mesma faixa etária de idade dele, uma pessoa que não era temente a Deus, uma pessoa que não queria saber do que ia acontecer, se ia prejudicar alguém. Tem pessoas que são assim, que ela não liga para as outras pessoas, ela pensa somente em si. Mas isso vai prejudicar fulano de tal. Não, mas não importa, o importante é que eu consiga, o importante é que eu chegue lá, o importante é que eu alcance aonde eu quero alcançar, pisando ou não pisando. Isso é um sentimento, isso é uma escolha de alguém que não é cristão, alguém que não é temente a Deus. Se por acaso você está tomando alguma decisão, se você está tomando alguma escolha e não está se importando que essa escolha que você tome fere um monte de pessoas ou que vai prejudicar alguém, rever bem os seus conceitos ou o que você está tomando como direção da sua vida, porque isso não vem de Deus. Aminon, ele pega a sua irmã, forçado, mesmo ela falando não, você vê que isso parece até, como que eu posso dizer assim, uma novela, uma história falando, né? Se você lê, você entra ali na história, o cara diz que ama, mas depois que ele obtém ali a força, ele fala, ó, vai embora. De vez aumentar o seu amor pela pessoa, não, ele teve desprezo por ela, ele teve nojo dela, um sentimento de realmente uma pessoa que é um estuprador, né? Uma pessoa egoísta, uma pessoa que não liga, feriu o sentimento. Aqui, irmãos, Tamar, a gente vai ver mais para frente que Tamar ela se desespera, porque talvez o sonho, Tamar, a gente vai ver que até as suas vestimentas era de uma mulher
virgem, né? Tinha naquele tempo, as vestimentas dizia muito sobre a pessoa. Então ela se vestia com roupa de mulheres que era virgem. Então, ali para Tamar talvez caiu o seu mundo, porque além de acontecer algo que isso não desejo para nenhuma mulher, que deve ser um sentimento muito ruim, a mulher deve ficar se enojar depois, né, do que aconteceu. Ela até como a gente viu aqui, ela pede para ele falar com o rei, para que elas casassem, talvez só para sair dessa situação, porque a gente não vê falando que Tamar talvez tinha algum sentimento por ele. A gente vê ele sentindo, né, ele tendo um sentimento com ela, mas ela não, talvez somente para escapar dessa situação. Então, como uma pessoa que não ligava para aquilo que os outros iam pensar, ao contrário, ele fala para ela: levanta-te e vai embora. Eu já, como que dizendo, eu já consegui o que eu queria era só isso, pura luxúria, pura, né, puro egoísmo. Versículo 16 diz assim, ó, então ele lhe disse, ou melhor, então ela lhe disse, não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que outra que me fizeste. Porém, ele não quis ouvir. Ela fala para ele, você me mandar embora depois que você teve relação comigo forçadamente, agora você me manda embora, isso é pior do que o que você fez. Por que eu digo que Tamar, ela conhecia os mandamentos de Deus? Porque tudo que as respostas que ela vai dando para ele, bate com o que os mandamentos, né? Quando Moisés escreve lá em Deuteronômio, você vai ver que em Deuteronômio capítulo 22, versículo do 13 ao 24, vai estar falando a respeito da mulher quando ela é abusada, né? Quando há questão de estupro no meio ali da nação ali de Israel, né? Então, a Bíblia vai dizer que quando essa mulher ela é estuprada, né? Se ela não tem reação alguma, se ela fica calada e é descoberto o pecado dos dois, né? Entre aspas, os dois é levado lá no meio da cidade, eles são apedrejados até morrer. Ela sabia do que tinha, por isso que ela fala para ele, se você agora me lançar fora, isso seria pior do que você já fez, que agora você vai me mandar embora, e aí, como é que fica? Porque você vê que no início, ele estava adoecendo, porque ele sabia que ela era uma mulher virgem, e isso seria meio que impossível, para ele obter ela só através do casamento. Ele sabia que não podia um irmão casar com irmã. A Bíblia vai nos dizer que ele não quis ouvir nenhum apelo de Tamar. Chamou, olha lá, o que ele fez? De vez ele ouviu o conselho de Tamar, ele chama o moço, aquele que o servia, e disse, deita fora esta e fecha a porta após ela. Ou seja, tira ela daqui e depois fecha a porta. Trazia ela uma túnica tala de mangas comprida, porque assim se vestia as donzelas filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deixou fora e fechou a porta após ela. Então você vê que a roupa que ela vestia dizia que ela era uma mulher virgem. Mesmo assim, o homem colocou ela para fora do quarto sem ter sentimento algum por ela. Então Tamar
Então Tamar tomou cinzas sobre a sua cabeça, rasgou a sua túnica, talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Tamar, então, ela sai desnorteada do que estava acontecendo. A Bíblia também vai nos dizer em Deuteronômio, versículo 22, capítulo 22, versículo 25 e 26, que a mulher também, quando ela é estuprada, mas sem o consentimento dela, né, sem ela querer isso, ela tem que sair correndo na rua e gritando, assim como o Tamar fez, né? Ela coloca as mãos na cabeça, ela se enche de cinzas, ela então sai no meio da rua, clamando, chorando, e essa mulher, ela não seria apedrejada, porque o que aconteceu com ela não foi algo que ela concordasse, mas ela foi abusada, ela foi violentada, né? Que isso é uma violência que foi feito com ela. Então, ela poderia ser isentada disso e somente o homem seria apedrejado. Então, você vê que por detrás de toda essa situação, há leis que falam a respeito disso. Mas o que mais vai deixar preocupante com tudo isso é a reação do seu pai Davi. Quando Tamar ela sai correndo ali da presença do seu irmão Aminon, clamando, gritando na rua, versículo 20 vai falar que Absalão, seu irmão, lhe disse: este Aminon, teu irmão, ou melhor, esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Depois que tudo acontece, Absalão pergunta para ela o que aconteceu. Ele fala para ela se cala, não fica expondo essa situação. Eu fico tentando imaginar como estava a cabeça de Tamar, né? Porque depois de ser abusada, ainda ouvi falar, fica quieta, não grite, não fala nada, foi o seu irmão. Isso nós vamos ver que ele não falou para poupar o seu irmão, mas para que ela não viesse ser prejudicada. Porém, você numa situação dessa, é difícil você se controlar. Você foi violentada, né? Então ele fala para ela se calar, e ela ficou na casa de Absalão, seu irmão. De alguma forma, a Bíblia não diz, mas de alguma forma Davi, ele fica sabendo disso. Olha lá, o versículo 21 diz assim, ó, ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Davi, ele fica sabendo do que aconteceu, ele fica irado, porém, ele se cala com a situação que aconteceu. De vez ele tomar uma atitude, porque ele como rei e ele como pai de Tamar, ele deveria ter tomado uma atitude. A grande questão é que talvez Davi, ele não se sentia, talvez, um exemplo para chamar a atenção de seu irmão, ou melhor, de seu filho, porque Davi também,
ele acabou pecando contra Deus, querendo alcançar aquilo que ele desejava, não se importando com o meio da situação. Não é verdade? Davi, ele, para ter Betseba, ele teve que criar uma situação ali, a gente sabe bem a história, os nossos irmãos já falaram a respeito disso, né? Ele, para tentar tampar ali o erro que ele fez, ele também usa de sagacidade, não sei se existe esse termo, mas ele também usa de sagaz, né? Para tentar alcançar ali o que ele queria. Então, talvez Davi aqui, sabendo dessa situação, ele não se sentia um certo exemplo para chamar a atenção de seu filho, que viu isso acontecer. Os pais são exemplo para os filhos, ou se não é, tem que ser. Os filhos, eles se espelham nos pais. E se os pais tomam a atitude errada, a probabilidade dos filhos também tomarem atitudes erradas, se você for ver em questão de crianças que dão trabalho em escola, né, crianças que dão, que têm um certo, como que eu posso dizer assim, tem dificuldade no aprendizado, pessoas, crianças que são um pouco agitadas, muitas das vezes tem a ver com o que eles veem nas suas casas, a atitude de seus pais, como o pai age com a sua mãe, né, que é a esposa. Então, isso reflete grande parte dos filhos que tem problema na escola, muitas das vezes é porque os pais brigam em casa, não sabem separar as coisas, brigam na frente dos filhos, não está nem aí, e um quer ter mais razão do que o outro, e esse lá conturbado deixa a criança perturbada ali, a criança vai para a escola e minha esposa é professora e temos outras professoras aqui também, sabe como é que é. Muitas das vezes isso é reflexo do que tem em casa. Leva lá para a escola. Aminon apenas refletiu aquilo que seu pai fez um dia, para ele obter Betseba. Ele colocou Urias lá na frente da guerra, lá para Urias morrer. Urias morreu. Absalão também. Para mim alcançar o objetivo, aquilo que eu quero, se meu pai fez, eu também posso fazer, mais ou menos isso, né? Qual era a pena aqui? Era a morte para Absalão. Davi tinha que dar a pena de morte. Davi foi um grande guerreiro, um grande líder, um grande rei, mas como pai, ele não foi um grande pai. Infelizmente, Davi, ele falhou muito como pai. Talvez, como eu disse aqui, por ele não se sentir, por ele achar que não tem moral para cobrar, porque às vezes acontece isso nas casas, né? Às vezes o pai quer cobrar algo do filho, mas o pai não acha que tem moral suficiente para cobrar, porque o pai não é exemplo. E o que acontece é que quando o pai vai cobrar o filho fala, mas tu não faz isso porque tu quer cobrar de mim, né? Um exemplo, o pai quer cobrar do filho para o filho não beber, mas o pai não para de beber. Aí como você quer cobrar? Pô, pai, você quer que eu não beba, mas você bebe, por que eu não posso, né? Então, é uma correção, é você chamar a atenção. E isso é como se fosse uma lata vazia com uma pedra dentro, só faz barulho, não tem nada. Você não tem moral, vamos dizer assim, né? Você não é exemplo para cobrar, então só faz barulho, você só fala e não adianta, porque você não é exemplo.
Então, os pais, né? Os pais, eles têm muita responsabilidade ao criar os seus filhos, né? Porque eles vão refletir, eu não digo que todos, 100%, mas a maior parte, que eu conheço também pessoas que têm os pais que eram drogados e nem por isso ele também foi pelo caminho do pai. Poucos, mas tem pessoas que conseguem dar a volta por cima. Talvez pega isso como, por ver a ação do pai em casa, essa pessoa pega e fica tão enojada daquela situação que ele fala, nunca vou querer isso para a minha vida. Mas tem outros que acabam seguindo o mesmo caminho que os pais. Então lembre-se, pai, mãe, ou você que ainda não é pai nem mãe, mas um dia vai ser, se Deus permitir. Somos um espelho. Devemos refletir coisas boas para os nossos filhos, né? Absalão, a Bíblia vai dizer, e eu vou parar aqui no 22, semana que vem eu dou continuidade no capítulo, vai falar que, porém Absalão não falou com Amnon, nem mal, nem bem, porque odiava Amnon, por ter este forçado Tamar, sua irmã. Tamar, ela era irmã de Absalão, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Por isso que Absalão, ele tomou as dores de Tamar. Ele vendo Tamar daquele jeito, ele fala para ela não espalhar isso, mas ele não foi tirar satisfação com o seu irmão, Amnon. Ao contrário, ele guardou isso no seu coração, esse sentimento. E semana que vem nós vamos ver o resultado do que aconteceu com esse sentimento de Absalão. Por ele não se expressar, ele se calou. E quando a pessoa se cala, temos que tomar cuidado. Talvez Davi tinha que ter tido essa percepção, porque Tamar era irmã de Absalão, tanto por parte de mãe, por parte de pai. Absalão não tomou atitude nenhuma, apenas se calou. É estranho, depois de uma situação dessa, né? Se calar. Semana que vem nós vamos ver o resultado do que aconteceu com Absalão e seu irmão Amnon. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade e Deus abençoe a igreja.